O versículo 20 é a primeira menção bíblica ao dízimo. É totalmente possível, contudo, que esse já fosse um costume fixo de sustento dos sacerdotes. Seja como for, o princípio veio a tornar-se parte integrante do judaísmo. Sem dúvida, o dízimo era um princípio observado por vários povos e não somente pelos hebreus. A prática existia entre os gregos, os romanos, os cartagineses e os árabes. Nessas culturas, tal como entre os hebreus, o dízimo fazia parte da piedade religiosa. Achamos algo similar na cultura helênica, no caso dos tarentinos, que deram dízimo depois de terem obtido uma vitória sobre os palcitianos. Um dízimo foi enviado a Delfos, nesse caso. No Antigo Testamento temos duas palavras. Azar, que significa 10, décima parte, com o sentido de dízimo, aparece por 7 vezes. A raiz original desse termo significa acumular, crescer, ficar rico. Daí proveio a ideia de acumular um dígito, ou seja, um décimo. Outra palavra usada é maaser, décima parte, palavra usada por 32 vezes. No Novo Testamento, há duas formas verbais e uma nominal, a saber, decató, dar uma décima parte, dizimar, que aparece somente por 2 vezes, apodecató, dar uma décima parte, dizimar, e que no grego é uma forma composta da primeira, e que figura por 3 vezes, e decaté, significa décimo, uma forma ordinal usada apenas em Hebreus. A narrativa do livro de Gênesis não explica por que Abrão julgou ser necessário dar dízimos a Melquisedeque. O relato pode dar a entender que os dízimos eram dados por várias razões e em diferentes ocasiões. Podemos supor que essa era uma prática regular, mas não temos qualquer informação sobre isso, e nem sobre a forma que os dízimos podiam assumir. Em segundo lugar, há o caso de Jacó, o qual, após a visão que teve em Luz, devoltou uma décima parte de sua propriedade ao Senhor Deus, sob a condição de que fosse conduzido em paz e fosse trazido novamente à casa de seu pai. Seu irmão gêmeo, Esaú, além de outros, era seu inimigo, e Jacó carecia da proteção e da orientação divinas. O que Jacó fez, naquela oportunidade, foi tomar um voto e fazer uma promessa, e a sua parte na barganha consistia em dar a Deus uma décima parte de tudo quanto possuísse. Portanto, antes da lei, os dízimos já existiam, embora não parecesse fazerem parte regular do culto religioso. Em outras palavras, não havia preceito que requeresse o dízimo como um processo contínuo e específico. Porém, não se pode duvidar de que o dízimo era praticado pelos patriarcas antes mesmo de sua instituição legal. Os dízimos passaram então a ser usados dentro do sistema de sacrifícios, como parte do culto prestado a Yahvé, para sustento dos sacerdotes levíticos, e provavelmente esses fundos também eram usados para ajudar os pobres em suas necessidades. Há alusões a esse uso dos dízimos no tocante a deuses pagãos, como Júpiter, Hércules e outros. As coisas que eram dizimadas eram bem variadas: colheitas, frutas, animais do rebanho. Não era permitido escolher animais inferiores. Ao passarem os animais para a pastagem, de cada 10, um era separado como o dízimo. Produtos agrícolas podiam ser retidos, se o equivalente em dinheiro fosse dado, mas nesse caso, 1/5 adicional tinha de ser oferecido. Contudo, não era permitido remir uma décima parte dos rebanhos de gado bovino e vacum, desse modo, uma vez que os animais tivessem sido dizimados. Certa referência neotestamentária de dízimos sobre a hortelã, o endro e o cominho reflete um exagerado desenvolvimento da prática do dízimo em tempos judaicos posteriores. Algumas passagens falam sobre algumas modificações quanto à lei sobre o dízimo. O trecho de Amós 4, versículo 4, mostra que o legalismo e os abusos contra o dízimo já haviam invadido a prática. A Mishnah informa-nos de que tudo quanto era produzido e usado em Israel estava sujeito ao dízimo. Isso era exagerado ao ponto de incluir os mais ínfimos produtos. Os dízimos poderiam ser entregues aos levitas, tendo em vista a manutenção dos ritos religiosos. Mais tarde isso ficou mais complexo ainda. Os dízimos eram levados aos grandes centros religiosos. Quando convertidos em dinheiro, os dízimos eram postos em mãos apropriadas para serem gerenciados. Ao fim de 3 anos,
todos os dízimos que tivessem sido recolhidos eram levados ao lugar próprio de depósito e seguia-se então uma grande celebração. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os membros mais carentes da sociedade, eram assim beneficiados mediante essa prática, juntamente com os levitas. Cada israelita precisava desempenhar a sua parte nessa questão dos dízimos, a fim de ser cumprido o mandamento divino. Uma 10ª parte dos dízimos recolhidos era usada no sustento dos levitas. Disso, uma 10ª parte era dada a Deus, para ser usada pelo sumo sacerdote. Aparentemente, havia um segundo dízimo, usado para financiar as festas religiosas. Um terceiro dízimo, ao que parece, era destinado aos membros menos afortunados da sociedade, o que ocorria a cada 3 anos. Alguns intérpretes, porém, supõem que o segundo e o terceiro dízimo eram o mesmo dízimo ordinário, embora distribuído de modos diferentes. E nesse caso estava envolvido apenas um dízimo adicional, e isso somente de 3 em 3 anos. No entanto, nos escritos de José, temos informes de que, na verdade, havia 3 dízimos, sim, separados, um para a manutenção dos levitas, outro para a manutenção das festas religiosas e a cada 3 anos para o sustento dos pobres. Tobias 1, versículo 7 e 8 é um trecho que dá a entender a mesma coisa. Entretanto, há uma referência nos escritos de Maimônides que diz que o segundo dízimo do 3º e do 6º anos era distribuído entre os pobres e os levitas. E em face desse comentário, retomamos a outra ideia que fala em apenas 2 dízimos distintos, embora distribuídos de modos diferentes. Os dízimos sobre os animais usados nos sacrifícios eram consagrados a Yahvé, pelo que tinham um lugar especial entre os dízimos, estando diretamente envolvidos no sistema de sacrifícios e ofertas. Os dízimos eram levados a Jerusalém. Uma cerimônia era efetuada nessa ocasião, sob a forma de uma refeição. Se um homem não pudesse transportar a sua produção, ele podia substituí-la por dinheiro. A cada 3 anos, os dízimos podiam ser depositados no próprio local onde o homem habitasse. Mas nesse caso, o indivíduo ainda precisava viajar até Jerusalém a fim de adorar a Deus ali. Em relação ao dízimo no Novo Testamento, é evidente que Jesus reconhecia a natureza obrigatória dos dízimos, no caso da nação de Israel, mas está longe de ser claro que isso envolvia até mesmo a igreja cristã. Normalmente, os teólogos concordam que o Novo Testamento é um pacto de liberdade e que cada crente deve dar a Deus conforme o Senhor o fizer prosperar, sem ser obrigado, contudo, a contribuir com somas específicas conforme relatado na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Entretanto, esse texto não assevera diretamente como a igreja cristã deve contribuir, porquanto envolve especificamente uma coleta especial feita para ajudar os santos pobres de Jerusalém. Apesar disso, alguns estudiosos supõem que essa instrução paulina serve de princípio geral quanto aos dízimos no seio do cristianismo. O fato, porém, é que o Novo Testamento não nos dá qualquer instrução direta sobre a questão dos dízimos, embora frise a questão da generosidade, uma parte da lei do amor, no tocante a todas as nossas ações e culto religioso. Muitos intérpretes pensam que o silêncio do Novo Testamento é proposital, dando isso a entender que o crente não está sob a lei, incluindo a regulamentação sobre os dízimos. Antes, deveria ele ser guiado pela lei do Espírito. Isto leva em conta tudo quanto Paulo disse sobre o fato de que não estamos debaixo da lei.